Bom, agora a gente vai falar sobre educação financeira, porque afinal de contas, muitas vezes o que acontece? A gente trabalha, mas não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro, o que que eu faço? E além disso, assim, eu quero ter a minha independência, não quero ficar dependendo toda hora de pedir dinheiro pro meu marido, quero ter liberdade, quero ter segurança, quero poder fazer minhas escolhas. Como que eu faço para ter essa independência financeira? Eu tô aqui, com a Adriana Ritt. É Ritt? Ritt, isso mesmo, que é educadora financeira. A gente tem mania do italiano passar para o brasileiro, né? Mas é Ritt mesmo. É Ritt. Adriana, por que o tema finanças ainda é um assunto tão delicado para as mulheres? Porque os homens não têm tanta dificuldade assim, eu acho. Não. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Muito bom falar sobre esse tema, né? Principalmente para as mulheres. Eu sempre digo, Glória, que os homens já têm essa facilidade porque vem daquela história, né, de que o homem tem que ser o provedor, então ele tem que entender de dinheiro. Entendi. Mas essa fase já passou. Já né? passou, a gente já passou sabe. faz um tempo e as mulheres estão ganhando espaço, viu? As mulheres estão vindo, estão ganhando espaço. Eu sinto que por nós buscarmos mais segurança, por nós buscarmos não errar, a mulher gosta de errar menos, então a gente corre menos riscos, acaba sendo um assunto que elas têm mais medo. Então elas dão um passinho mais para trás, elas costumam delegar para o marido, delegar às vezes para um irmão, delegar até para sócios, delegar para as pessoas mais por conta de se sentir insegura, sabe? Mas o nosso papel aqui é encorajar, né? É isso encorajar mesmo. E falar que é possível fazer diferente, é possível entender melhor, não é um assunto tão tabu e tão difícil quanto parece. A gente pode cuidar Dá para ser mais simples. Pode cuidar do nosso próprio dinheiro, com não é isso? certeza, É com isso. certeza. Agora, qual que é a diferença entre liberdade financeira e independência financeira? E são duas palavrinhas ali. É tudo igual, não é, né? Não, não é. A liberdade financeira é quando a gente consegue ter algo para a gente fazer, ou seja, um trabalho em que a gente consegue ganhar o nosso próprio dinheiro e nos sustentarmos, né? Nos sustentarmos, seja no dia a dia, seja com as coisas que são o nosso lazer, a nossa prática de dia a dia. Isso é liberdade financeira. A independência financeira já é quando você caminhou um pouquinho, né? Então você já ganhou o seu dinheiro, você já fez uma história com o dinheiro, você já fez alguns pontos que a gente vai tocar aqui, de economizar, de entender planilhas, e você chegou num momento em que você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Então você já tem um investimento, você já tem um patrimônio que trabalha por você. Então você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Então, muitas vezes você faz o que você faz porque você gosta, mas você já tem um patrimônio, seja de investimento financeiro, seja de imóveis, pessoas que vivem às vezes de aluguel, algum negócio que faz o dinheiro por você. Aí é independência financeira. Vamos falar primeiro de liberdade financeira. Certo. Qual é o primeiro passo para a gente conseguir uma liberdade financeira? Bom, o primeiro passo, e é por isso que eu falo que é tão simples, precisa olhar para o dinheiro. Tá. Precisa olhar para o dinheiro, precisa entender o dinheiro e precisa controlar. Então eu preciso saber quanto eu ganho exatamente, quanto eu gasto com o quê, para onde está indo o meu dinheiro. Porque pode parecer muito simples, mas nós costumamos errar no simples, né? Sim. A gente não erra nos grandes problemas, a gente não tropeça nas grandes pedras, a gente erra ali no detalhe do dia a dia. Então eu vejo muita mulher que já tem o seu próprio negócio, muita mulher que já faz a sua renda extra e que no fundo você fala assim, tá, mas vamos lá organizar, deixa eu ver sua planilha. Não tem. Não tenho planilha. Vamos fazer um aplicativo? Não tem facilidade. Pode ser no caderninho? Pode ser no caderninho, na caneta, com toda certeza. Aliás, eu sou da geração do caderninho, Eu viu? também, por isso que eu perguntei. Eu sou da geração do caderninho, então assim, obviamente já me rendi a alguns aplicativos, algumas planilhas, mas eu gosto do bom e velho caderninho também, porque ele tá ali mais visível, a pessoa olha toda hora, né? Dá pra fazer do jeito que quer, dá pra fazer coloridinho, mulher gosta, né? A cor vermelha de uma coisa, a cor rosa de outra, dá pra fazer. Então, o bom e velho caderno funciona. O que tem que ter nesse caderno? Como é que eu divido? O que eu tenho que botar ali? Eu tenho que colocar, eu tenho que saber, ter clareza. Eu acho que a grande palavra é clareza. Eu tenho que saber exatamente quanto eu ganho.
Eu tenho que saber exatamente quanto eu gasto, esse gasto está indo para onde. Eu tenho que saber se eu tenho dívidas, o quanto da minha renda é consumida pela dívida, porque isso é uma coisa que vai ficando, sabe? Então, aí eu tenho um financiamento, eu tenho um cartão de crédito, eu não sei quanto da minha renda. E é por isso que é a sua primeira frase aqui quando entrou, né? Ai, dificilmente sobra. Às vezes não sobra porque está sendo tomado pelas dívidas. Então, tem que saber exatamente. E quando eu já tiver esse primeiro panorama, aí você começa a ir para o estágio 2, que é você conseguir dividir esses custos. Então, como é que a gente faz assim? Como é que a gente organiza a nossa vida financeira agora? Então, aí, depois que eu já tenho essa noção, aí eu vou organizar. Então, primeiro eu vou dividir lá quais são os meus custos essenciais e o que é custo essencial. Então, custo essencial é aquilo que a gente precisa para viver. Aluguel, água, luz, gás, né? Gás, o dia a dia ali de um supermercado, né? Porque é o que eu digo, a gente precisa morar e comer. Esse é o essencial. E a escola das crianças entra nesse? Aí eu tenho um segundo ponto, que são os custos úteis. Então peraí, os essenciais são assim, a sobrevivência básica. Exatamente, o básico. Aí eu vou para os custos úteis, aí entra a escola das crianças, os seguros, os convênios médicos, que são coisas que são extremamente úteis, mas concorda que num primeiro momento eu consigo viver sem? Sim. Né? Então são aquelas coisas úteis, entra também a academia, né, para cuidar da saúde, enfim, são as coisas que são úteis. Tá bom. E num terceiro estágio vai entrar os custos supérfluos, né? E a gente até estava brincando ali antes de entrar. Que nunca nos falte o supérfluo, que nunca nos falte. Para poder comprar uma roupa, para poder ir pro cinema. Para poder a gente estar aqui linda, assim, de cabelo, maquiagem, sapato, unhas. Toda mulher precisa disso, Para né? poder tomar um cafezinho de vez em quando. Um cafezinho com as amigas, o lazer de final de semana. E por que, Glória, que é tão importante separar esses 3 nichos? Porque é importante você saber de onde você vai cortar num momento de aperto, num momento de crise. A grande dificuldade das pessoas, às vezes, mas e agora? Agora eu tô apertada, ou perdi emprego, ou diminuiu meus clientes, ou aconteceu alguma coisa no mercado, enfim, e a minha renda diminuiu. O que eu posso tirar? O que eu faço? Aí você vai começar de baixo para cima. Então, você vai saber o que é o supérfluo, saio cortando o supérfluo. Aí eu vou pro útil, eu tenho ali o útil. Bom, é claro que a academia é menos útil que o convênio médico das crianças, por exemplo. A escola é importantíssima, mas eu consigo reduzir em determinado momento da vida. Então aí você consegue cortar do lugar certo. Porque é muito comum a gente ver a mulher, principalmente nós, que somos muito emocionadas, né, com as situações, aí a gente quer resolver rápido, aí vende um carro. Poxa, mas será que ela já olhou todos os outros custos? Que precisava realmente vender o carro? Aí eu penso em vender grandes coisas, me desfaço de patrimônio e dali a alguns meses, 1, 2 anos, está endividada de novo. Sim. Então, dividir os custos direitinho, você consegue ter uma clareza e você consegue ter essa garantia de onde eu posso cortar. Adriana, por que as mulheres se endividam mais? Qual é o ponto que as mulheres colocam mais seu dinheiro e acabam se endividando? É assim, o dinheiro e as emoções têm tudo a ver, né? Aliás, eu digo que dinheiro é muito mais emoção do que razão. E nós temos a nossa emoção muito mais aflorada. Sim. Então, a mulher acaba se endividando mais porque ela acaba tá num dia triste ou num dia irritado, ela quer comprar alguma coisa, ou ela quer tomar um cafezinho, ou ela quer ir num restaurante caro porque ela fala, quer saber? Eu mereço. Eu mereço. Nossa, a gente o merece dia foi mesmo. difícil, eu mereço. Se tem uma discussão com o marido, então fala, você vai ver a roupa que eu vou comprar. Mas tá bom, mas compra com o cartão do marido. Então, a gente tem essa emoção muito aflorada. E aí, os nossos vazios, às vezes, o nosso momento de tristeza, ou até o nosso momento de muita alegria. Sabe aquele dia que foi maravilhoso, você recebeu uma notícia incrível no trabalho, ou você tá muito legal com seus filhos, não sei o quê. A gente fica como também? Vamos comemorar? Claro. Então, assim, é pra tristeza e pra alegria. Por isso que é muito importante a gente controlar, primeiramente, as nossas emoções. Antes de fazer um gasto, antes de comprar algo, entenda, eu realmente preciso disso, né?
Dora, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que já está com dívida, né? Como é que eu faço para quitar as dívidas e não transformar isso em uma bola de neve? Não fazer outras dívidas em cima das dívidas? Porque isso acontece muito. Muito, muito. E é um momento de desespero também. Eu vou pegando um empréstimo aqui para quitar ali, aí eu tenho um problema no meu cartão, eu pego outro empréstimo. Não façam isso, né? Para, respira, organiza novamente as dívidas. E como que a gente tem algumas ferramentas. Primeiro, você tem que olhar qual é a dívida mais cara. Qual é o juros mais alto que você está pagando. É por ela que você tem que começar. Uma outra coisa, você tem diversas coisas dentro de um mesmo banco. Então, eu tenho lá, eu estou com meu cartão atrasado, eu estou com financiamento atrasado, eu já fiz um empréstimo atrás do outro. Vai ao banco e peça para você fazer um refinanciamento total. Porque isso tem um custo muito mais baixo, né? Esse refinanciamento tem um juros muito menor e você consegue ter uma única parcela. Então, você não fica com tantas parcelinhas ali. Agora, a dica de ouro e que às vezes dói. Qual? Não adianta fazer isso e continuar com o cartãozinho ativo. Não adianta fazer isso e às vezes o gerente lá que te atende fala assim, mas olha, eu ainda consegui uma coisa muito legal. O seu limite, cheque especial não vai ser cancelado. Não, você tem que pedir para cancelar. Porque o problema da bola de neve é que as pessoas, não, agora eu fiz um empréstimo e quitei tudo. Aí passou um mês, 2 meses, já está lá de novo, crédito para você pegar, aumento do cartão de crédito. Gente, isso é uma cilada. Isso é uma cilada. É uma cilada. Adriana, como é que a gente faz para conseguir uma renda extra? A gente mostrou as velas aqui maravilhosas agora há pouco, que podem servir como renda extra. Como é que a gente faz para ter uma renda extra também para ajudar a administrar essas finanças aí numa situação, principalmente em que a gente está ali com a grana meio apertada? Sim, eu justamente ia falar que esse quadro anterior ajuda muito, né? Porque é uma baita renda extra com uma coisa tão gostosa. Mas assim, nós mulheres, nós temos muitos dons, sabe? Então, dons de serviço também. Às vezes mas eu não consigo fazer nada, eu não consigo comprar nada para fazer um produto, mas você consegue servir. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu percebi lá na minha cidade, tem mulheres que estão sendo pet sitter. Você já ouviu isso? Cuidando de cachorrinho? Cuidando de cachorrinho dentro de casa. Então você tem uma casa, você tem um quintal, aí você sabe que a vizinha vai viajar, o vizinho vai viajar. Pega o cachorrinho, cobra ali uma diária pequena, muito mais barata do que seria num hotelzinho de cachorro, e você ganha um dinheiro. E tem também a que sai para passear com pet, né? Então, isso foi só um exemplo, porque eu acabei de ouvir isso a semana passada. Eu falei, olha, uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra. E quem faz é uma mulher que acabou de perder o emprego faz 2 meses, e ela falou, eu comecei a fazer para os dia a dia, eu acho que eu não vou trabalhar mais. Olha que maravilha. Porque a vizinhança começou a deixar 4, 5 cachorrinhos pequenos e ela dá super conta. Então, a gente pensar no serviço, naquilo sabe? que a gente sabe fazer. Sabe fazer, né? Tem o dom de fazer. Serviço é algo que você não gasta com produto. Você vai gastar só com a sua mão de obra e com o seu tempo. Então, o que você faz muito bem que você pode servir? Uma outra dica é para quem gosta de cozinhar. Então, gosta de cozinhar? Bom, fala com a vizinhança, seja no prédio, seja na rua, seja onde for. Olha, vou fazer marmitinhas. Você consegue fazer um preço muito melhor, com uma comidinha muito mais gostosa do que os grandes restaurantes, por exemplo. E fazer ali, no one on one. Então, serviço acaba sendo muito melhor do que compras de produtos. Assistam Mulheres para pegar dica. Assistiram Mulheres com certeza, porque olha, já tinha uma dica de renda extra antes do nosso quadro aqui. Né? Aí agora uma dica, mas ali tem que ter o dom, né, Glória? Olha, eu não tenho dom nenhum, viu? Mas ficou linda aquela velha, eu acho que a gente consegue fazer. Adriana, lindo. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Ela me encontra no @DricaHit, simples assim. E lá a gente fala muito sobre família, sobre a importância de você cuidar do dinheiro e, sobretudo, não se perder, né? Muito bom. Ter essa autoestima. Eu acho que dinheiro, para a mulher, além de retomar sempre a autoestima, ela dá uma coisa muito importante, Glória, que é o poder de escolha. Isso mesmo. A mulher que ela tem um controle financeiro, que ela consegue ter a própria renda, ou se ela não for ter a própria renda, mas que ela chama o marido e fala, eu vou controlar agora a renda da família, ela começa a ter mais essa autoestima, mais essa liberdade, ela ganha o poder de escolha. Muito bom. E de escolher se ela quer casar ou não, se ela quer ter filhos ou não, se ela quer continuar casada ou não, se ela quer continuar casada ou não, se ela quer morar aqui ou lá, enfim, o poder de escolha faz a mulher realmente rejuvenescer, se sentir mais
né, com uma autoestima melhor. Então, é muito importante. Tenham dinheiro assim. Então, um beijo. Muito obrigada, viu?